Oi, turma! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e hoje vamos falar um pouco mais sobre os institutos da renúncia e do perdão. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar o nosso conteúdo. O feedback de vocês é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. E vamos à aula! Na aula anterior, estudamos que a ação penal privada não é obrigatória, e sim pautada na conveniência e na oportunidade. A vítima possui discricionariedade de agir, de modo a decidir de acordo com seu livre-arbítrio se ajuizará ou não a ação penal. Nas ações penais privadas, a vítima poderá exercer seu direito de renúncia de duas maneiras: expressamente, ou seja, quando apresentar declaração assinada pelo ofendido, seu representante legal ou pelo procurador com poderes especiais neste sentido, ou de forma tácita, isto é, se deixar de exercer o direito de ação dentro do prazo decadencial de 6 meses. Em regra, caberá ao ofendido exercer o poder de renúncia. Porém, também é possível que a renúncia seja efetivada por meio de seu representante legal, nas hipóteses previstas em lei, e pelo procurador com poderes especiais. Importante: a renúncia será sempre realizada antes do ajuizamento da ação. Trata-se de um ato extrajudicial. Destaca-se que a renúncia gerará a extinção da punibilidade do infrator. Assim, exercida a renúncia, não será mais possível o ajuizamento da ação. Também não há previsão de realização de juízo de retratação da renúncia. Por fim, considerando o princípio da indivisibilidade da ação penal privada, a renúncia exercida em relação a um dos infratores deverá necessariamente se estender a todos em caso de concurso de agentes. Por outro lado, estudamos que a ação penal privada será também disponível, ou seja, uma vez ajuizado o feito, o ofendido poderá desistir da ação penal a qualquer tempo. Tal desistência poderá se dar através do perdão do ofendido, que consiste justamente na remissão dada pela vítima em favor do seu agressor. O perdão pode ser oferecido no âmbito do processo judicial ou extrajudicialmente. Ainda, possuem legitimidade para conceder o perdão o querelante, seu representante legal ou o procurador com poderes especiais. E importante: o perdão deverá ser concedido após iniciada a ação penal. Porém, atente-se, diferentemente da renúncia, o perdão é um ato bilateral. Não basta o querelante perdoar o ofensor. O ofensor deverá aceitar o perdão da vítima. Caso contrário, a ação terá continuidade. Por vezes, o infrator não possui interesse em ver o processo extinto apenas em razão do perdão. Pode-lhe ser mais conveniente que o magistrado decida por sua absolvição, a fim de restar comprovada sua inocência. Por isso, é preciso a manifestação de duas vontades para que o ato seja perfeito. Após a concessão do perdão pela vítima, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer no prazo de 3 dias se o aceita. Neste ato, será cientificado de que o seu silêncio importará em aceitação. Deste modo, eventual recusa do querelado deverá ser formulada expressamente. Se aceitar o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade do querelado. Se o perdão for concedido extrajudicialmente, a aceitação constará de declaração assinada pelo querelado ou por quem tenha legitimidade para tanto. Neste sentido, o perdão poderá ser aceito pelo querelado ou por procurador com poderes especiais. Lembrando que, considerando o princípio da indivisibilidade da ação penal privada, o perdão concedido a um dos querelados deverá necessariamente se estender a todos, salvo se um deles não o aceitar. Neste caso, não haverá produção de efeitos apenas em relação ao agente que o recusar. Ainda, o perdão será expresso ou tácito, de modo que são admitidos todos os meios de prova para comprovar a sua concessão. Beleza? Feitas as considerações sobre a renúncia e o perdão, os quais são institutos próprios da ação penal privada, vejamos quais as suas semelhanças e diferenças. Primeiramente, a renúncia e o perdão geram a extinção de punibilidade do querelado.
Além disso, ambos os institutos podem ser exercidos de modo expresso ou de modo tácito. Ainda, renúncia e perdão serão exercidos por iniciativa do querelante, de seu representante ou do procurador com poderes especiais. Por outro lado, no que tange ao momento, a renúncia será efetuada sempre antes do ajuizamento do processo, enquanto o perdão pressupõe que já houve o ajuizamento da ação. Além disso, a renúncia é um ato unilateral que depende apenas do ofendido, diferentemente do perdão, que é bilateral e pressupõe a aceitação do querelado. O prazo decadencial para exercer o direito de renúncia é de 6 meses. Já o perdão poderá ser concedido a qualquer momento até o trânsito em julgado do processo. Ainda, a renúncia é um ato extrajudicial. Já o perdão pode ser judicial ou extrajudicial. Por fim, temos que a renúncia é instituto que decorre dos princípios da conveniência e da oportunidade, enquanto o perdão deriva do princípio da disponibilidade. Na próxima aula, daremos continuidade aos nossos estudos falando sobre perempção. Se esta aula facilitou o seu aprendizado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like e o seu comentário.